Dando continuidade aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Carta aos Filipenses, aqueles que puderem, abrem suas Bíblias. Carta aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus se digne abençoar a leitura feita da sua palavra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amado Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor Deus, por esse privilégio, Pai. Especialmente nesse dia, Senhor Deus, quando a tua igreja completa mais um ano, Senhor Deus, de organização, seu 23º ano de organização, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela existência dessa tua igreja aqui, ó Pai, nesse local. E agora, Senhor Deus, que teu Santo Espírito, Pai, esteja nos conduzindo no estudo da tua palavra, Pai. Que teu Santo Espírito, Pai, possa falar através desse teu servo, Senhor Deus, aquilo que tu colocaste no meu coração, ó Pai. E que aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, possam ser alimentados por ela, Senhor Deus. Abençoa grandemente esta tua igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, o texto que eu vou usar aqui, esse texto aqui que eu li, né? O versículo aqui, o 13 e o 14, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo tinha motivos para falar assim, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque ele foi um perseguidor da igreja. Então ele tinha coisas para esquecer, né? Ele queria esquecer o passado dele. E quando ele diz assim, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante me estão, ele estava querendo viver intensamente o presente, como viveu, como sabemos. E sabendo que ele tinha um futuro glorioso, né? No final ele diz, combati um bom combate, guardei a fé. Combati um bom combate, né? E guardei a fé. Então, meus amados, mas o que eu queria dizer é que há pessoas, há aqueles que não esquecem o passado, não conseguem viver o presente. Não conseguem viver o presente. Estamos agora, nesse momento, vivenciando uma situação atípica. E muitos, no meu entender, com essa pandemia, puseram entre parênteses as suas vidas, entraram em estado de hibernação, em estado de letargia, esperando passar a pandemia para que tudo volte ao normal. Eles pensam dessa forma, há muitos que estão pensando assim, vamos deixar passar a pandemia aí, para que a vida volte ao normal. Mas eu creio, meus amados, que a vida após pandemia não será a mesma, né? Não será a mesma. E aqueles que não se renovarem, aqueles que não se adaptarem, irão ter muita dificuldade
terão muita dificuldade de se adaptar, de levar sua vida para frente. E eu estou certo de que vamos sair dessa pandemia bem diferente do que quando entramos nela. Eu quero apenas dar um exemplo, de pessoas que não se deixaram abater, não hibernaram e estão acreditando no futuro. O exemplo é que no nosso país, no Brasil, no ano de 2020, houve uma abertura de mais de 3 milhões de empresas. Então, são pessoas que não deixaram abater pela pandemia, não entraram em estado de hibernação, não ficaram parados, eles avançaram, acreditaram no futuro, apesar das circunstâncias. E eu creio que a igreja também está assim. Nós estamos vendo a igreja, muitos estão parados, parados em suas casas. Nós temos tido os cultos presenciais e não estamos vendo comparecimento de pessoas. Então, eu creio que eles estão aguardando a passar a pandemia para depois voltar para a igreja. Eu creio. Mas a igreja continua caminhando, a igreja não parou. A igreja não para. E ela jamais parou nas crises. Ela jamais ficou parada nas crises. Ela continuou com as perseguições. A igreja continuou caminhando. Como continua caminhando. Então, baseado nesse assunto, nesse texto aqui, eu quero compartilhar com os irmãos esse tema, esquecendo o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Então, relendo aqui esse Filipenses 2, 13 e 14, irmãos, Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo o passado. Eu gostaria de aplicar isso ao povo de Israel, quando estava no Egito. Como foi o passado daquele povo lá, do povo de Israel no Egito? Um passado de grande sofrimento, um passado a ser esquecido. O povo estava sendo oprimido, escravizado por Faraó. Faraó não dava alívio, oprimia o povo constantemente. Por que ele oprimia o povo? Porque o povo estava crescendo demais. E o medo dele era que o povo crescesse demais e dominasse, e fosse dominasse o Egito. Esse era o medo de Faraó. Mas Deus teve misericórdia do povo, viu o sofrimento do povo. E quando Moisés teve um encontro com Deus lá no deserto, lá, e viu a sarça ardente, e lá em Êxodo 3:7, olha o que Deus diz: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, Deus estava atento ao sofrimento do povo. Deus nunca ficaria no sofrimento. Eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos que Deus está presente, meus amados. Deus é soberano. Ele está presente, Ele sabe a situação que estamos passando. Ele nunca esquece de nós. Deus é um Deus presente, um Deus onipresente. E Deus estava atento ao sofrimento daquele povo. Deus não estava alheio, vendo a dura escravidão imposta ao seu povo ali no Egito. E através de ações sobrenaturais, Deus liberta o seu povo das mãos de Faraó. Mas preste bem atenção ao que aconteceu ao povo. Depois de libertado, ao invés de mostrarem gratidão pela libertação, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, dando a entender, preferir a escravidão, preferir ficar no Egito do que a liberdade, do que ser libertado. Mas manifestaram um saudosismo masoquista, isto é, por estranho que pareça, estavam sentindo saudades do sofrimento,
preferiram as migalhas do Egito do que a terra prometida que manava leite e mel. Em Êxodo, livro de Êxodo 16, capítulo 16, verso 2, verso 3, olha o que diz lá. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda a multidão. Então, meus irmãos, o povo, ao invés de agradecer a Deus, ele mostrou ingratidão. Estavam menosprezando o favor de Deus, mesmo libertados por mãos poderosas. O que Deus fez lá no Egito, aquelas 10 maravilhas que ele fez no Egito para libertar o povo, foi sobrenatural, coisa sobrenatural. Mas o povo, mesmo assim, continuava incrédulo, né? Murmurando contra Deus. E no livro de Êxodo 32, verso 9, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, esse que é povo de dura serviço. Tenho visto esse povo é povo de dura serviço, isso é, um povo orgulhoso, um povo rebelde, um povo ingrato, que apesar de tudo, das bênçãos que estavam sendo recebidas, estava sendo ingrato, murmurando contra Deus. Não agradecia o que Deus fez, não estava agradecendo o que Deus fez. Muitas vezes nós agimos assim, meus amados. Deus está nos abençoando, e nós não reconhecemos, não agradecemos a Deus. Diariamente Ele está nos abençoando. O próprio apóstolo Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos totalmente de Deus, recebemos bênçãos todos os momentos de Deus, mas muitas vezes, ao invés de agradecer, estamos murmurando. Não esquecer, muitas vezes, que nem o povo de Israel, ele não esqueceu o passado. Um passado de sofrimento, um passado de angústia, um passado de opressão, mas ele não esqueceu o passado. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eles não esqueceram das coisas que para trás ficou. Eles relembravam as comidas que tinham lá, mas esqueceram que tinham sido escravos lá no Egito. Então, não esqueceram o passado, esquecendo o passado. Segundo lugar, vivendo o presente. O texto diz aqui, avançando para as coisas que de mim estão. Que coisas que estavam diante deles? Que coisas estavam diante do povo? O que estava acontecendo? Eles estavam livres, caminhavam em direção à terra prometida, se tornariam uma nação independente, livre e próspera. É isso que estava diante dele. Saíram do Egito em torno de 2 milhões de pessoas, com abundância de bens, pois despojaram os egípcios, que desesperados lhe deram tudo o que pediam, com medo deles, pelos sinais que Deus havia feito ali, né? E o último sinal foi a morte dos primogênitos. Então, eles estavam apavorados, os egípcios, e deram tudo o que o povo pediu. Eles saíram ricos de lá, com os bens dos egípcios, despojaram os egípcios. Saíram do Egito em torno de 2 milhões de pessoas, com abundância de bens. Estavam sendo guiados, outro privilégio, meus irmãos, estavam sendo guiados pelo próprio Deus, conforme diz Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus continuava operando maravilhas no meio deles. Deus estava com eles, Deus estava guiando eles. Mas mesmo assim não estavam contentes. Deus continuava operando maravilhas. Abriu o mar vermelho, eliminou os inimigos que os perseguiam, receberam o maná vindo do céu, viram o milagre das cordonizes, a água saindo da rocha e muitos outros sinais maravilhosos. E é triste ver, meus amados,
mesmo com todos esses sinais operados por Deus, continuavam murmurando, menosprezando o livramento de Deus, preferindo voltar ao Egito. Repito, preferiam a escravidão do que a liberdade. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 27, olha o que Deus está dizendo: murmurasse nas vossas tendas e dissesses: tenha o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. E ainda mais, ameaçaram levantar outro líder que os levasse de volta ao Egito. Vejam bem, em Números 14, 4, olha o que diz lá: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quanta ingratidão, meus irmãos! E fizeram coisa pior ainda: obrigaram Arão a moldar um bezerro de ouro para adorar, desprezando o Deus vivo que estava entre eles, conforme está escrito em Êxodo 32, 1. Mas diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Meus amados, quem não esquece o passado, não valoriza o presente, consequentemente não recebe as bênçãos reservadas para o futuro. Quem não esquece o passado, não valoriza o presente, consequentemente não recebe as bênçãos reservadas para o futuro. O povo tinha saído do Egito, libertado do Egito, libertado da escravidão, estava em rumo à terra que emana leite e mel, mas eles não estavam contentes, não estavam vivendo o presente, não estavam contentes, estavam olhando para o passado. Em Josué, capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todas as gentes dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor havia jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todas as gentes dos homens de guerra que saíram do Egito. Então, morreram todos, aqueles que saíram do Egito. Meus amados irmãos, a coisa que mais Deus abomina é um coração ingrato, é a ingratidão, é a murmuração contra Ele, é não recebermos, não reconhecermos as bênçãos que recebemos de Deus. Estamos, como eu falei agora há pouco, estamos recebendo bênçãos diariamente, a todos os momentos. Mas muitas vezes somos ingratos, não reconhecemos. Aquele povo era um povo rebelde, não reconheceu as bênçãos que Deus estava ministrando a eles, estava dando a eles. Não esqueceram o passado e não viveram o presente. Terceiro e último lugar, olhando o futuro. Irmãos, quanto a mim não julgo ao haver alcançado, diz Paulo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, olho para o futuro. Terceiro ponto, olhando para o futuro. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aqueles que creram, meus amados, sobreviveram, estavam prestes a entrar na terra prometida, a receber o prêmio da soberana vocação de Deus. Quem valoriza o presente, certamente irá receber o prêmio reservado no futuro. O povo estava pronto para entrar na terra prometida, receber o prêmio que Deus havia reservado para os que acreditaram. Moisés já havia morrido, e Josué agora era um novo líder que ia guiar o povo à nova terra, ia dar entrada, entrar com o povo para a terra prometida. Eu gostaria aqui de destacar duas coisas, meus amados, duas coisas importantes. Primeira coisa, quem escolheu Josué para substituir Moisés foi Deus.
Quem escolheu Josué para substituir Moisés foi Deus. Em Josué capítulo 1, verso 1 e verso 5, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, Deus falando a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então foi Deus que escolheu Josué para substituir Moisés, para ser o líder agora do povo que ia entrar na terra prometida, a nova Canaã, na terra que manda leite e mel. E ele falou: olha, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Segunda coisa, a liderança de Josué foi aprovada pelo povo. Embora Moisés tenha sido um líder excepcional, Josué recebeu do povo a aprovação de sua liderança. Vejamos lá em Josué, capítulo 2, versos 16 e 17. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenou, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. O povo, meus amados, estava chancelando aqui, estava aprovando a liderança de Josué. Por quê? Porque ele viu que foi Deus que chamou Josué para liderar o seu povo. Então, o povo aprovou a liderança de Josué. E a primeira ação de Josué, após atravessar o Rio Jordão, foi circuncidar o povo, todo o povo, pois nenhum dos que nasceram no deserto havia sido circuncidado, exceto Josué e Calebe, os únicos que saíram do Egito e não se rebelaram contra Deus. Então, aquele povo que estava entrando na nova terra, na terra prometida, era um povo novo, um povo que obedeceu a Deus, um povo que não se rebelou contra Deus, um povo que não murmurou contra Deus. Mas a todos aqueles que se rebelaram, todos aqueles que murmuraram contra Deus, caíram no deserto, ficaram no deserto. Eu vou ler aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 5. 1 Coríntios 10, verso 1 ao 5, olha o que diz lá. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao verso 5. Exemplo da história de Israel diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Está vendo, meus irmãos? Aqueles que não acreditaram, não creram na promessa de Deus, ficaram prostrados no deserto. Ficaram prostrados no deserto. Não creram nas promessas de Deus, foram rebeldes, murmuradores, não mereceram entrar na terra prometida. Para concluir, meus amados, esquecer o passado, viver o presente e olhar o futuro. Esse é o tema. Esquecendo o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Você tem vivido no passado? Nós estamos numa fase difícil. Houve o passado, antes da pandemia. Estamos vivendo, caminhando, durante a pandemia. E haverá um futuro pós-pandemia. Como é que estamos vivendo? Estamos crendo, estamos vivendo o presente?
Estamos olhando as bênçãos que Deus está nos promovendo, está nos mandando, está nos dando, ou estamos hibernando, parados, aguardando os acontecimentos. A igreja está caminhando, a igreja jamais parou. O povo, apesar daqueles que não creram lá no deserto, o povo continuava caminhando, caminhou 40 anos, mas chegou na terra prometida. Quero ler aqui para terminar Hebreus capítulo 10, do verso 37 a 39. Olha o que diz lá. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Meus amados, vamos esquecer o passado, vamos viver o presente, com toda a dificuldade, com todos os problemas que se nos apresentam. Mas Deus está presente, Deus não esquece o sofrimento do povo. Deus está nos conduzindo, Deus está nos orientando. Ele não nos abandonou. Que possamos pensar nisso. Portanto, esqueçamos o passado, vivamos a realidade do presente, pois Deus preparou um futuro glorioso para os que prosseguem, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhemos então, portanto, meus amados, para o nosso consumador da fé, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, ó Pai, por esse momento aqui tão especial. Te agradecemos pela tua igreja, ó Pai, que nesses 23 anos vem caminhando, Senhor Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, reanima a tua igreja, reaviva a tua igreja, ó Pai, para que ela possa caminhar firme, Senhor Deus, olhando para o futuro, Senhor Deus, o futuro glorioso que tu nos tem preparado, Senhor Deus. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém e amém, Senhor.